Meu amigo vascaíno, quanta tristeza de ver o que estão fazendo com o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí nesta edição, neste vídeo da parte da manhã, sobre o vexame este que aconteceu ontem no Maracanã, que eu considero o maior vexame da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco cai diante do Nova Iguaçu, um Vasco sem poder de reação, treinador totalmente perdido na escalação, nas substituições. A gente também vai falar aqui sobre a permanência do Ramon Dias, a permanência aí do próprio Alexandre Matos, que está sendo muito questionado aí pela torcida vascaína, e a gente vai falar aí sobre a 777, porque se tem culpa alguém, a culpa é da 777 Partners, que precisa rever algumas situações no departamento de futebol do Vasco da Gama, porque enquanto a gente não tiver mudanças radicais no departamento de futebol do Vasco no tocante à filosofia de contratações, a gente vai continuar passando vexame. E o seguinte, do jeito que está aí, o Vasco vai ficar mais 20 anos aí sem conquistar rigorosamente nada. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, principalmente você que está insatisfeito diante dessa situação, para que a gente possa cobrar. Peço você aí para você contribuir aí com o seu joinha ou com o seu dislike, tá? Para avaliar o nosso conteúdo, e vamos que vamos. Bom, meus amigos, ontem foi uma vergonha sem precedente a atuação do Vasco da Gama no Maracanã. O Vasco da Gama esteve muito mal. O Vasco, na minha opinião, pagou o maior mico, foi o maior vexame da sua história. O Vasco entrar no campeonato estadual, jogar 3 jogos com o Nova Iguaçu, e nesses 3 jogos o Vasco da Gama só fazer um gol numa equipe que tem uma folha de R$250 mil por mês, é uma vergonha. O Vasco da Gama, que em todas as partidas levou gol da equipe do Nova Iguaçu. Ontem o Vasco da Gama parecia um bando dentro de campo, um bando mesmo. Agora, a contribuição para o Vasco jogar mal passa pela escalação do Ramon Dias. O Ramon Dias vive o seu pior momento aí desde que chegou no Vasco da Gama. Aparentemente o Ramon Dias parece que perdeu aí a mão do time do Vasco da Gama, parece que se perdeu. E ontem o Ramon Dias inventou feio, colocando o Robert Rojas na lateral direita. Ele que abdicou de um esquema de 3 zagueiros, mas botou 4 zagueiros para poder jogar ontem, certo? João Vitor, Léo, Robert Rojas e o Medel, que na minha opinião não pode jogar como volante. O Medel não tem saúde física para aguentar um batente nessa condição. E cara, simplesmente, além de ter errado Robert Rojas, além de ter errado na situação do Medel, ele me vai e erra também na situação da escalação do Praxedes. Demora a fazer a substituição, tirar o Praxedes. Demorou 23 minutos do segundo tempo para ver que o Praxedes estava muito mal no jogo aí, o Ramon Dias. Pô, e não parou por aí. Jogou o Paê lá pela ponta esquerda, acabou com o time do Vasco. Então o Ramon Dias muito mal, mas muito mal mesmo na escalação, nas substituições. Cria
um clima muito ruim aí dentro do Vasco da Gama. O trabalho do Ramon Dias por parte da torcida do Vasco já vem sendo aí questionado, embora o Ramon Dias tivesse feito aí um bom campeonato brasileiro no ano passado. E aquela situação, a gente viu um descontentamento muito claro do Ramon Dias com relação à situação de reforços. Os jogadores que o Ramon Dias pediu não chegou. O Ramon Dias está chateado aí com essa situação de reforços. Outra situação aí que a gente pode ter novidades é a situação do Alexandre Matos. Parte da torcida do Vasco também questiona muito o trabalho do Alexandre Matos, dizendo que o Alexandre Matos aí não contratou bem. Eu já acho o seguinte, que tanto o Ramon Dias quanto o Alexandre Matos não participar aí do processo de escolha de jogador do Vasco da Gama está muito errado. Enquanto a 777 Partners não mudar essa filosofia de contratação, hoje a 777 monta time para simplesmente ter lucro. E a 777 tem que entender o seguinte, que tem que montar time para ser campeão. O Vasco gastou muito e gastou muito sem necessidade. Com esse dinheiro que o Vasco gastou, daria para ter feito contratações muito melhores, das quais foram feitas aí, que simplesmente iriam agradar o Ramon Dias e a gente não iria ficar nessa situação. A 777 tem que mudar essa filosofia. O processo é muito burocrático, demora muito mesmo para poder contratar e, cara, não faz sentido você dar 2 anos aí de contrato para o treinador, para o Alexandre Matos e, pô, eles não participaram. Né? É lamentável na estrutura da SAF do Vasco a gente vê o Alexandre Matos sendo um fantoche, sendo uma marionete e sem autonomia zero para poder trabalhar. Bom, preocupa para o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter 27 dias aí, tem que contratar quando essa janela agora abrir, tem que contratar, porque senão o Vasco da Gama vai pagar mico aí no Campeonato Brasileiro. E o seguinte, né, as torcidas organizadas cobrando aí, galera cobrando também nas redes sociais, o torcedor convencional, e o clima no Vasco da Gama é muito quente, São Januário, muito quente mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a polícia teve que ficar lá a noite toda resguardando lá o clube lá para não ter problema nenhum. Chapa quente. E vamos aguardar aí para a gente ver se vai ter essas mudanças no futebol do Vasco da Gama. A culpa para mim é da 777 Partners, certo? E os jogadores do Vasco ontem sem vergonha na cara nenhuma, porque, meu irmão, pagar um estádio lotado e não ter nenhum poder de reação, lamentável. Alguma coisa aconteceu no departamento de futebol do Vasco aí nos últimos dias. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!